Olá, pessoal! Página 36 do livro de português. No nosso texto 1, nós vamos falar sobre o cordel. E lá no roteiro de aprendizagem, a tia Lia colocou, se eu não me engano, uns 3 cordéis muito bacanas. Tem algumas crianças que já conhecem, que a tia Lia já mostrou. Tem um que é muito engraçado, o cordel mais nojento do mundo. É hilário, vocês vão adorar. Então não deixem de assistir. Os 3 cordéis são bem curtinhos, vocês vão gostar e vão entender um pouquinho melhor sobre o cordel. Então vamos ler o cordel. Observe as rimas e o tema do texto. O tema é um bairro chamado Lagoa do Mato. Vamos lá? Nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mato. Cresci vendo a garça, a marreca e o pato, brincando por trás da nossa cozinha. À tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Titia gritava, está pronto o jantar! O sol se deitava, a lua saía. O trem apitava, a máquina gemia, soltando faísca de fogo no ar. O galo cantava, peru respondia, carão dava um grito quebrando o aruá. A cobra piava caçando preá. Cantava em dueto o sapo e a gia. Água-pé se deitava e depois se abria. Soltava seu cheiro nos braços do ar. O vento trazia para o nosso pomar. Vovô se sentava no meio da gente, contando história de cabra valente, ouvindo lá fora do vento cantar. A lua entrava na casa da gente, batia com força nas 4 paredes. Seus cacos caíam debaixo das redes, pintando na sala um céu diferente. Quando ela saía, chegava o sol quente e com ele Zequinha pra gente brincar. Comer melancia, depois se banhar nas águas barrentas daquela lagoa. A vida era simples, barata, tão boa, que a gente nem via o tempo passar. O peixe batia, a água espanava, a gente pegava uma ponta de linha, amarrava um anzol numa vara que tinha e ia para onde o peixe pulava. Num quarto de hora a gente voltava, já tinha traíra para a gente almoçar, piaba, manteiga para a gente fritar. Titia fritava e a gente comia. Faltava dinheiro, sobrava alegria naquele pequeno pedaço de lar. É do Antônio Francisco. O título a gente já viu, um bairro chamado Lagoa do Mato. E ele está disponível nesse site que está bem aí embaixo. Você conhece o carão e o aruá? Carão e aruá são 2 animais. Releia o verso em que eles são citados e relacione. Aruá, espécie de ave que vive em pântano. Aruá e carão, tem 2 espaços. Número 1, espécie de ave que vive em pântanos e campos alagados. E 2, espécie de caramujo aquático que serve de alimento para algumas aves. Então, você vai ter que pesquisar. O aruá é o 1 ou o aruá é o 2? O carão é o 1 ou é o 2? Vai ter que pesquisar e relacionar aí, tá bom? Página 38. Converso com os colegas e com o professor, a gente sempre conversa na nossa aula online, né? Qual período da vida é descrito no cordel? Qual é a fase da vida que passa aí nesse cordel? Será a fase de quando é bebê, infância, adolescência, juventude, adulto, velhice? Qual é a parte da vida? Como é possível identificar esse período? Onde você viu na história que fala, essa parte aqui, ó, essa fase aqui, porque eu vi na parte que fala sobre isso, isso, isso. Como que é possível? Letra B. Entre as atividades descritas no cordel, qual você gostaria de fazer? E por quê? Tantas atividades que falou ali no cordel, na nossa história que a gente acabou de ler, qual delas você ia gostar de fazer? Por que você ia gostar de fazer essa? Letra C. Quais sentimentos esse cordel pode despertar? O que a gente pensa, o que a gente sente quando a gente está lendo esse cordel? E você já conhecia algum cordel? Qual?
Se você não conhecia, foi o que a tia Lia falou. Vê lá no nosso roteiro de aprendizagem, tem os 3 cordéis lá. O do cordel mais nojento do mundo é muito engraçado. Olha lá os cordéis, vocês vão gostar. E aí tem o nosso quadrinho, nosso famoso quadrinho, que fala que a literatura de cordel conta as histórias e as tradições da vida do povo por meio de versos. Lembra que versos são linhas, tá bem? São as linhas da história lá no poema. Lembra que nós vimos versos? Então, o cordel conta as histórias das tradições da vida do povo por meio de versos marcados por ritmo, métrica e musicalidade. Como assim? É como se eu conseguisse achar o tempo certinho para falar, fica certinho, fica marcadinho, tá certo? E os cordéis fazem parte da cultura popular. Eles circulam oralmente. Como assim oralmente, Alia? Vai passando de boca em boca. Tá certo? A gente vai contando de história em história, vai passando de geração para geração. Então, eles circulam oralmente quando eu conto a história e também em folhetos ilustrados com xilografias, técnica de desenho em madeira reproduzido no papel. Então, geralmente, não sei se vocês já foram na Feira de São Cristóvão, tem uma parte lá que tem, é como se fosse uma exposiçãozinha, e tem uns cordéis, eles botaram como se fosse num varalzinho. São folheto ilustrado, é como se fosse um livreto. É pequeno, assim, não é grande, é pequeno. E aí tem as figuras, os desenhos, é muito legal. Os folhetos são expostos em feiras, penduradas em cordões, que se assemelham ao varal, daí a origem do nome cordel. Que fica em cordões, né? Que parecem varais. Ele acabou de falar. Lá na Feira de São Cristóvão eu tive a oportunidade de ver, muito bacana. Lá numa exposiçãozinha, eles ficam pendurados mesmo em varais. E eu acho, se eu não me engano, nesse cordel que a tia Lia colocou no roteiro de aprendizagem, eu acho que a menina também coloca uns cordéis atrás, assim, no cenário, em cordões, que parecem varais, né? Daí o nome cordel. E aí nós temos um desenho, que é a xilogravura do artista pernambucano J. Borges, que aparece num folheto desse de cordel, né? Essa é uma das ilustrações. Olha que bacana, que lindo, né? A arte da cultura brasileira é muito linda. Número 2. No cordel que você leu, quantos versos há em cada estrofe? Quantas linhas? Verso, linha. Estrofe, conjuntinho de versos, conjuntinho de linhas. Quantos versos há em cada estrofe? Número 3. Releia a primeira estrofe do cordel e escreva as palavras finais dos versos que rimam com, letra A, linha. O que está lá que rimou com linha? Letra B, Lagoa do Mato. O que está lá que rimou com Lagoa do Mato? Letra C, abanar. E letra D, saía. Agora volte ao texto e escreva na frente de cada verso a letra. Então, se rimou com linha, letra A. Rimou com Lagoa do Mato, letra B. Rimou com abanar, letra C. Rimou com saía, letra D. E onde eu vou botar isso, tia Lia? Ali, ó. Vou voltar para vocês. Olha lá. Tá vendo esses espaços aí que tem que colocar? Exatamente isso, tá bom? Onde rimar, rimou com linha, você bota a letra A no espacinho, tá bom? E vai vendo as outras palavras lá que tem que rimar e vai vendo qual é a letra que corresponde àquela palavra, tá certo? Vamos pro próximo. Página 39. Número 4. Que verso da primeira estrofe se refere ao fim da tarde e ao início da noite? Qual é a linha? Qual é o verso lá do cordel que está se referindo ao fim da tarde e o início da noite? Vai escrever aí. Número 5. Os elementos presentes no texto demonstram que o bairro Lagoa do Mato ficava em uma área rural ou urbana. Lembrando que rural, campo. Urbana, cidade. Por quê? Justifique. Número 6. De que forma os alimentos eram obtidos na época e no local retratados no texto? Como é que eles conseguiam o alimento?
na época que está lá falando no cordel, como é que eles conseguiam o alimento? Número 7. Releia os versos a seguir. Não era comprando em mercado. Vê lá. Faltava dinheiro, sobrava alegria naquele pequeno pedaço de lar. Isso foi extraído lá do cordel que a gente acabou de ler. Letra A. Que elementos contrários aparecem nesses versos? Como assim contrário, tia Lia? Por exemplo, muito, pouco. São contrários. Eu quero saber quais elementos contrários que está aí nessa parte aí do cordel. Vê aí para a tia Lia. Letra B. A falta de riquezas materiais, a falta de ter coisas, de ter um montão de produto em casa, de ter um montão de tecnologia, de ter um montão de coisas, era um problema para eles? Sim ou não? E por quê? Número 8. Converse com os colegas e com o professor. E isso a gente vai conversar na nossa aula online, no local em que você vive. Há elementos parecidos com o que a gente viu no cordel? Sim ou não? Quais? Mas já vai botando aí a sua caixola para pensar, para funcionar. Para a gente chegar lá e conversar sobre isso. Tá bom, pessoal? É isso, espero que tenham gostado. Assistam os cordéis já que a tia Lia colocou no roteiro de aprendizagem. Cordel é muito bacana. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.